Juízes capítulo 13, quantos encontraram? Vou perguntar e vou te dar um tempo para você achar. Juízes 13, quantos encontraram? Diga amém. Versos 4 e 5. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Diga comigo: nazireu de Deus. Desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Senhor, eu te dou graça por tudo que aconteceu aqui até agora. Nós entregamos ao Senhor o que de melhor nós sabemos entregar, mas agora nós estaremos recebendo do Senhor o que o Senhor tem de tão especial para a minha vida nessa noite. Essa palavra que é palavra que transforma, essa palavra que é palavra que me dá força para caminhar todos os dias, esta palavra que é a palavra que tem luz no meu caminho, esta palavra que é esmiuçada quando ela bate no coração duro, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, e é com base na tua palavra que nós estamos aqui nesta noite para recebê-la no nosso coração, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Tome seu assento. Juízes capítulo 13, versos 4 e 5 conta uma história linda. E a história é essa: Israel passa por 40 anos sob e debaixo o cativeiro dos filisteus. E aqui você consegue ver, você consegue enxergar que Israel é uma nação que só consegue se voltar para Deus à base do sofrimento. Será que você consegue, ou será que você conhece alguém que veio, ou alguém que só se aproxima de Deus, só se aproxima de Jesus quando passa por um momento difícil? Será que você conhece alguém que só consegue se arrepender e volta a buscar a face de Deus somente se o Senhor Deus o colocar numa situação dura e uma situação de sofrimento? Escute o que eu vou dizer para você nesta noite. Deus não manda recados, mas Ele envia mensageiros para pregar a sua palavra. Eu vou repetir, e se você está pegando, vai dando glória a Deus, porque Deus não manda recado, mas Deus envia mensageiros para pregar a sua palavra. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus realizou através de Jonas. Jonas vai a Nínive. Jonas é chamado para ir a Nínive para pregar arrependimento para o povo. Foi assim com Isaías, foi assim com o profeta Jeremias, foi assim com o profeta Elias, foi assim com o profeta Oséias, foi assim com o profeta Joel, e foi assim também com o profeta João Batista. Foi assim com tantos outros profetas da Bíblia. Esse povo, Israel, só conseguiu chegar a Deus, só conseguiu ser levado à presença de Deus com uma mensagem de arrependimento. A Bíblia diz que todas as vezes que Israel pecava, Deus permitia. Quem permitia? Vou repetir, quem permitia? A Bíblia diz que quando Israel pecava, Deus permitia que os filisteus pegassem Israel e os levassem agora para o Egito e fizessem deles escravos cativos.
para que eles trabalhassem para eles. E a Bíblia diz que Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que eles fossem levados por 40 anos, diga 40 anos. A Bíblia diz que havia um homem na cidade de Israel, cujo nome era Manoá. Qual o nome dele? Manoá. Segundo a Bíblia, Manoá era da tribo de Dan, morava na cidade de Zorá. Ele se casou com uma mulher, e a sua mulher era estéril. Diga comigo, estéril, ela não podia dar à luz. O nome da sua esposa não é mencionado na Bíblia, mas segundo a tradição rabínica, segundo a tradição judaica, ela era chamada de Raziliel. Ela era filha de Etã e irmã de Isma. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá, e ele lhe prometeu, e ele fez uma promessa, que através do Senhor Deus, essa mulher, esposa de Manoá, ela conceberia um rapaz, um varão. Aí a pergunta fica aberta: como ela poderia dar à luz sendo ela estéril? Mas o anjo do Senhor aparece a ela e diz: olha, o Senhor te dará um varão que começará a libertar Israel. No versículo 4, o anjo lhe disse: mulher, preste atenção nisso, gente, olha para mim. O anjo aparece à mulher de Manoá, a Raziliel, e diz: mulher, não bebas vinho, nem coma comida imunda, até que o menino venha nascer. O anjo disse para quem? Para a mulher: você não pode comer comida impura, você não pode beber vinho, até que o menino venha nascer. Até que um dia o nascimento aconteceu, e até o dia do nascimento de Sansão, sua mãe deveria fazer um voto a Deus. Que voto era esse? Era o voto chamado voto do nazireato. Diga comigo, nazireato. E o que percorria, o que descrevia nesse voto? Que quem fizesse esse voto não pode beber, não pode comer comida impura, imunda, coisa alguma imunda. Você deve se consagrar apenas para o Senhor. O nazireu era alguém que vivia se consagrando ao Senhor. Porque no verso 5, o anjo do Senhor disse: porque tu, mulher, conceberás e darás à luz a um filho, e na cabeça do menino não passarás a navalha, porque desde o ventre, desde onde? Desde o ventre da mãe, esse menino será nazireu. Desde quando? Desde o ventre da sua mãe. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para os pais: pais, você que é muito apegado, e é normal sermos apegados aos nossos filhos, mas o apego que nós temos que ter com os nossos filhos é entender que os nossos filhos não nos pertencem. Os nossos filhos são do Senhor, eles são herança de Deus, e nós vamos cuidar deles, porque eles foram separados, eles foram chamados, eles foram escolhidos desde o ventre da sua mãe. Tem gente aqui que tem o filho que quem sabe nunca experimentou Jesus. Essa é uma mensagem de uma palavra profética, que você vai começar a gerar o seu filho agora, espiritualmente. E eu vou dizer no nome do Senhor: o Espírito Santo acabou de soprar no meu ouvido. Quem tem um filho ou uma filha que está desviado, afastado, longe dos caminhos do Senhor, se prepara, porque ele vai voltar para os pés de Jesus. A partir desta noite, eu libero no mundo espiritual sobre a sua família. Os nossos filhos são herança do Senhor. O voto de nazireato era regulamentado na Torá, no Pentateuco. Em Números capítulo 6, verso 1 ao 21 diz isso: e em virtude
E em virtude dessa consagração, o nazireu devia abster-se de alimentos impuros, bebidas fermentadas, e até de cortar o cabelo, e principalmente tocar em cadáveres. O judeu não podia tocar num morto, o judeu não podia tocar num cadáver, porque mediante a lei mosaica, mediante o Pentateuco e a Torá, se ele tocasse no morto, ele estava sendo impuro e teria que se purificar por 7 dias. E em virtude desta consagração, o nazireu não deveria fazer isso. Números capítulo 19, verso 11 e 12 diz que todo aquele que tocar num cadáver, esse será impuro durante 7 dias. Portanto, deverá purificar-se com água e se lavar no 7º dia. Então será considerado puro novamente. Por esse motivo, escute isso: os acusadores de Jesus queriam pegá-lo quando a mulher do fluxo de sangue o havia tocado nas orlas de suas vestes, porque ela era considerada impura aos olhos da lei. Em Lucas capítulo 14, quando Jesus realiza a ressurreição, quando no texto da viúva de Naim, Jesus não toca no defunto, mas ele toca no esquife. Em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, Jesus dá uma ordem para sair fora do sepulcro, para não tocar em cadáver, porque Jesus estava cumprindo o seu voto de nazireato, ou seja, o seu voto de separação e consagração a Deus. Agora, Sansão, além de ser nazireu, separado, ele se torna juiz em Israel. Israel tem Sansão como alguém que eles deveriam olhar para ele, e sabiam que através da vida dele, o povo começaria a ser liberto. É assim que o texto diz. E aí você me pergunta: pastor, e hoje o cristão, ele tem que fazer o voto de nazireato a Deus? E eu digo, de forma espiritual, tem sim. Porque quando o crente se separa para Deus, ele está dizendo o que Paulo disse na sua carta aos Gálatas capítulo 2, verso 20, que agora o pecado não vivo mais na carne por causa do sangue de Jesus, mas eu vivo pela fé, o qual me amou e se entregou por si mesmo. A Bíblia diz que o tempo passa, e o menino Sansão, o menino nazireu, ele desde o ventre da mãe, porque o nome dele é dado também com uma prova, uma forma específica, a Bíblia diz que à medida em que o menino ia crescendo, o Espírito do Senhor ia com ele. À medida que Sansão ia crescendo, o Espírito de Deus ia caminhando mais perto de Sansão, aleluia. E agora Sansão não é mais uma criança, mas é um jovem que entende do seu compromisso e da sua responsabilidade. Sabe o que eu entendo? À medida que eu vou andando na minha caminhada cristã, eu tenho que crescer como a Bíblia diz que Jesus fazia, e o menino Jesus crescia na graça e no conhecimento de Deus. Eu profetizo sobre esta igreja: levante a mão e dá glória se você puder. Levante a mão e dá glória se você entender que à medida que você vai caminhando com Deus, à medida que você vai caminhando na fé, o Espírito de Deus vai caminhando com você. O Espírito de Deus vai te fazendo crescer. Ele vai te colocar em lugares que você pode parar e dizer: Senhor, eu não queria estar aqui, mas Deus vai te dar experiência, para que na experiência você cresça na graça e no conhecimento da vontade de Deus. E agora Sansão já não é mais uma criança, mas ele é sim um adulto. Diga comigo, ele é um adulto.
É nessa hora que eu fico a pensar. Quando a pessoa se torna adulta, ela não deveria tomar decisões adultas? Quando a pessoa tem experiência de fé, de vida, de caminhada, não é aí que ela deveria ser mais madura, mais experiente? E a Bíblia diz que agora Sansão, que já não é mais criança, mas se torna um adulto, e a partir de agora, que ele tem condição de tomar decisões por si mesmo. E é nessa hora, por isso, pais, eu vou dar um conselho novamente para pais. Por que você tem que trazer o seu filho na presença de Deus, na casa de Deus? Você leva o seu filho para tudo quanto é lugar, mas a casa de Deus é o último lugar que você prioriza. Sansão cresceu assim, e o Espírito de Deus crescia com ele, e agora ele é um adulto. E agora Sansão vai tomar as suas próprias decisões e escolhas. No capítulo 14, nós vemos, de Juízes, nós vemos Sansão tomando suas próprias decisões. E olha o que acontece na primeira decisão de Sansão. Ele vai até uma cidade chamada Timnate. E chegando a Timnate, um leão lhe veio ao encontro. Diga, um leão. Um leão lhe veio ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e o Espírito do Senhor desceu, diz o texto sagrado, sobre Sansão, e ele despedaçou o leão como quem despedaça um cordeirinho sem ter nada na sua mão. Olha aí, deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Sansão estava indo para Timnate. Quando ele vai no caminho, vem um baita, um big de um leão e tenta devorá-lo. E o texto diz que quando o leão vem ao encontro de Sansão, quem é que vem primeiro? O Espírito do Senhor desce sobre o jovem Sansão, e Sansão olha para o menino e pega o menino na mão, e pega o leão na mão e despedaça o leão como se tivesse como nada na mão, um pedaço de papel. Agora deixa eu abrir outro parêntese para você e dizer para você uma coisa. Você, meu irmão, você, minha irmã, crente do século 21, crente desta igreja, crente desta era, deixa eu dizer algo aqui nos anais da eternidade, crentes da minha geração, deixa eu dizer algo para os homens, deixa eu dizer algo para as mulheres, deixa eu dizer algo para os líderes, deixa eu dizer algo para os jovens, deixa eu dizer algo para os pastores. Hoje nós não precisamos mais que o Espírito Santo desça sobre a minha cabeça para realizar uma obra específica. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai descer mais. Ele está dentro de você, ele habita em você. Somos morada do Espírito. É só dar uma palavra, é só abrir a boca, e a autoridade do Espírito está sobre você. Quem recebe esta palavra, quem entende esta palavra, levanta a mão e dá glória para Jesus. Ele está aí dentro de você. É só falar com Ele, é só clamar por Ele que Ele responde, é só clamar por Ele que o Espírito Santo que habita dentro de nós, que faz morada dentro de nós, Ele realizará uma obra linda e maravilhosa. Tudo isso acontecia quando enquanto Sansão manteve o seu voto de pé. Diga comigo assim: tudo isso só aconteceu porque Sansão manteve o voto de pé. Pergunta para alguém que está do seu lado: o voto está de pé?
Só que no capítulo 14, no mesmo capítulo, olha aqui, que essa façanha acontece. É no capítulo 14 que Sansão encontra uma moça, filha de um filisteu, e se apaixona por ela. Olha aqui, presta atenção, que perigo. Sansão sabia que ele não podia comer e nem se misturar com coisas imundas. Diga, coisas imundas. Nada que era impuro, Sansão não podia se misturar, ele não podia se envolver. É como se eu dissesse aqui: olha, o crente não deve viver em roda de escarnecedores, viver no meio das jogatinas, fazendo coisas que são imundas e impuras aos olhos do Senhor. Sansão sabia também que ele não podia beber e nem comer nada derivado da uva. Sansão não podia raspar a sua cabeça. Sansão sabia que ele não podia tocar em mortos, tocar em cadáver. Mas a sua primeira escolha foi errada. A primeira escolha de Sansão foi errada. Ele se apaixona por uma moça, filha de um filisteu. E para piorar a situação, a moça era filha de um dos maiores inimigos do povo de Deus. A moça era filha dos inimigos do seu povo. Você já parou para pensar na gravidade de escolha que Sansão está fazendo? Sansão agora vai até o seu pai e pede a ele e diz: pai, vem comigo, eu quero ir até a casa da moça e pedir ela em casamento, porque eu estou apaixonado por ela. Sabe quando você estava namorando com a sua ainda não esposa, e você vê a menina e seu coração começa a bater mais forte, a mão começa a suar, você fica preocupado se tudo está no lugar, o cabelo está bem penteado. Foi assim com Sansão. Ele viu a moça, se apaixona por ela e pede ao pai: pai, eu quero casar com aquela moça, eu quero ir lá na casa dela, porque era do costume da época do seu povo, ir na casa da moça e pedir ela em casamento, porque ele estava absolutamente certo que ele estava apaixonado por ela e queria se casar com ela. Seu pai diz a Sansão: Sansão, filho, será que não existe uma moça entre os seus irmãos? Será que não existe uma mulher de Deus aqui que você possa se casar com ela? Eu pergunto para você: será que não existe ninguém dentro do arraial de Deus que você possa ver e dizer: ali está um homem de Deus? Será que não existe ninguém dentro da casa de Deus que você possa dizer: ali está uma mulher de Deus, e é com ela ou com ele que eu vou me casar, porque estão na mesma tribo, estão no mesmo pensamento, comungam a mesma fé, falam e adoram ao mesmo Deus? Será? E os pais precisam entender isso. Pai, mãe, ensina o teu menino que ele deve buscar dentro da casa dos seus familiares alguém que serve ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Elias. Por isso que quando alguém chega para mim e reclama de casamento, eu pergunto: aonde você encontrou essa varoa? Aonde você encontrou esse varão? Aí eu estava lá no clube. Errado. Tem que estar na casa de Deus, tem que estar na presença de Deus. Pais, diga para o seu filho: filho, quer saber se a menina é menina de Deus? Veja como ela é dentro de casa. Ela está na igreja, ela está servindo ao Senhor, ela é serva de Deus, ela já foi batizada, ela é batizada no Espírito Santo e é batizada com fogo. Se é, aceite, se não, sai fora.
Tem muita gente que acha que Deus agora vai ter que resolver o seu problema quando tomou a escolha errada. Tem muitos casais que sofrem até hoje. Até hoje, o marido tem que fazer, minha mãe usava essa expressão, pastor Jared, o marido tem que fazer das tripas o coração para se dar bem com a mulher, senão quer divorciar, largar. Mas por quê? Aonde encontrou ela? Na casa de Deus, orando, jejuando, vindo na vigília, adorando, servindo a Deus. Não, encontrou em outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, menos adorando a Deus. Guarda essa palavra no seu coração, que é vida para a sua vida. E aí o pai diz: filho, não tem uma menina, não tem uma moça entre os teus irmãos? Será que não existe uma mulher aqui que você possa casar com ela? Sansão diz: pai, ó, quando você está apaixonado, você está cego, né, irmão? Deixa eu dar um conselho para o pai: se o seu filho se apaixonar aqui dentro da igreja com uma moça, aleluia. Se a moça apaixonar com um rapaz aqui dentro da igreja, aleluia, homens, ele pode até ficar cego, mas aqui dentro ela está na casa de Deus. Se você está cego, ela que está enxergando vai pegar você. Vamos para a casa de Deus. Eu sei onde é que é, eu sei o horário da vigília, eu sei o dia que é o culto dos jovens, eu sei o dia que é o culto de adoração, eu sei quando é o congresso. Vamos na casa de Deus, vamos falar com o meu pastor. Sansão disse assim: pai, olha o que Sansão disse: pai, eu quero ela, porque os meus olhos se agradaram dela. Vou falar para os jovens: jovens, muito cuidado com as suas escolhas. Tem um adágio, um dito lá no Brasil, da minha época, que diz que quem vê cara, não vê. Existe um adágio chinês que diz que o coração do homem é uma terra desconhecida, ninguém conhece, só Deus. Mas o meu Deus conhece, Ele perscruta o coração do homem. Por isso você tem que estar na presença de Deus, porque Deus sonda o seu coração, sonda a sua casa, sonda a sua vida. Seja inteligente, busque do Senhor o melhor para você. Olha aqui, lembra do leão que ele havia matado lá atrás? Pois é, Sansão fez tudo que não deveria ter feito. Sansão é um excelente exemplo das coisas que não devemos fazer. Sansão volta para ver o leão. Eu acho que ele achou bonito aquela façanha de ter matado o leão e aquele bicho enorme, e ele rasgar o leão como se estivesse rasgando um cordeirinho. Fácil, fácil. Sansão volta para ver o leão que havia matado. E quando ele chega lá, aonde o leão estava, dentro do corpo do leão, havia um enxame de abelhas e um favo de mel, dentro da carcaça podre do leão. E a Bíblia diz que, e tomando o favo de mel, diz o texto, Sansão foi comendo o mel pelo caminho, e quando chega em casa, ele dá a seu pai e a sua mãe. Sabe o que acontece? Quando Sansão faz isso, o Espírito do Senhor se afasta, começa a se afastar dele. Lembra do voto que a mãe dele tinha feito, que o anjo disse: mulher, não coma, não beba e não toque em coisa impura. Quando o menino nasce, o anjo aparece de novo e diz: ele não pode comer coisa impura, não pode tocar em coisa impura, não pode beber nada e nem comer nada derivado da uva. Sabe o que acontece quando nós desobedecemos a Deus? O Espírito de Deus se entristece. Naquele momento, o Espírito do Senhor, que tomava Sansão de tempo em tempo, agora ele vai se afastando também de tempo em tempo.
tempo, em outras palavras, quando o Espírito do Senhor havia começado a fazer uma obra na vida de Sansão, Sansão começa a fazer tudo aquilo que ele não podia. Escute, o que você está recebendo aqui na igreja, o que você está recebendo na sua casa, o que você está recebendo nesses dias, é só o começo daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Por isso, continue na leitura da palavra, jovens. Por isso, continue buscando o Espírito Santo. Vai falando em línguas estranhas, vai adorando ao Senhor, vai permanecendo na palavra, vai estudando a palavra, vai tendo comunhão, vai tendo fome do Espírito, vai adorando a Ele, porque é só o começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. O que vocês estão fazendo, e oxalá que toda a igreja entenda o que Deus está realizando na sua vida. Orem, leiam a palavra constantemente, clamem incessantemente, busque a Ele em todo o tempo. Sansão fez tudo o que ele não podia fazer, tudo o que ele não devia fazer, ele fez. E agora Sansão ele rompeu com os lacres divinos. É muito sério quando a gente quebra o selo que não deve ser quebrado. A Bíblia diz que nós somos uma carta, nós somos uma mensagem que deve ser enviada, e essa mensagem, toda a carta, ela tem um selo que não pode ser quebrado. Quando você permanece em santidade, quando você permanece na presença de Deus, o selo do Espírito Santo está dentro de você. Ninguém pode quebrar, ninguém pode ler você. Você é a carta, ninguém vai violar o que o Espírito está falando com você. Ninguém vai te entender, ninguém vai te compreender, porque eles vão querer abrir, mas está selado pelo Espírito de Deus. Por isso, mantenham uma vida de santidade. Sansão fez tudo o que não podia fazer, e agora ele está casado. Diga comigo, casado com a filha de um filisteu. Sansão casa com a menina, não teve jeito, ele não conseguiu, o pai não conseguiu convencê-lo, ele casou com Dalila. Ele quebrou, ele deixou que a sua vida, como carta da mensagem de Deus, selada pelo Espírito, fosse quebrado. E Sansão, mesmo casado com Dalila, filha do filisteu, Sansão ainda assim, ele feriu os ascolanitas. Ele queimou a seara dos filisteus, amarrando e ateando fogo na cauda de 300 raposas. Matou 1000 homens filisteus com apenas uma queixada de jumentos, e arrancou os portões enormes de Gaza no peito. Os filisteus tinham medo dele. E os filisteus não apenas tinham medo de Sansão, mas odiavam a Sansão. Escuta aqui, quem tem Deus na vida, o mundo vai odiar. Se você não está sendo odiado lá fora, dá uma olhada dentro de você, porque alguma coisa deve estar errado. Se você serve a Deus, se você tem um compromisso, se você é selado pelo Espírito, não venha com churumelas me dizendo: eu vivo no mundo moderno, então eu tenho que estar misturado, eu tenho que estar envolvido. Não, nós somos separados, e quem é separado, ele tem a graça de Deus, mas ele também é odiado pelos outros que não entendem. Não vou entender você. Naquele momento, Sansão, ele estava sendo odiado, porque ele tinha ainda dentro dele resquícios de Deus. Mas sendo odiado pelos filisteus, o que eles queriam fazer com ele?
Eles queriam saber o segredo da sua força. Quando você se mistura com muita gente que não é do arraial de Deus, quando você se mistura com muita gente que não é servo e serva de Deus, eles vão querer saber aonde está o teu segredo. Eles vão saber lá na sua empresa, vão perguntar assim: por que você tem essa empresa? Você chegou agora. Por que você tem essa companhia, sendo que você é imigrante? Por que você tem isso, porque ainda você não tem documento? Eles vão querer saber o teu segredo. Vai uma dica para você: não conte o teu segredo para ninguém. Apenas sirva ao Senhor, apenas faça a obra de Deus e adore ao Senhor. Eles odiavam a Sansão. Diga comigo: odiavam. Então o que eles querem fazer agora? Saber o segredo de sua força para poder prendê-lo e matá-lo. João 10. Alguns teólogos dizem que esse texto não se refere a isso, mas eu teria aqui talvez 1 hora para falar para você que sim. João 10 diz que o ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir. O ladrão, na figura de Satanás, ele é matador, roubador e destruidor. Ele não olha tamanho, não olha posição social, não olha a idade. Por isso que hoje, olha para mim, temos crianças no nosso meio que estão sofrendo terríveis ameaças de Satanás. Crianças que deveriam ser inocentes, singelas e puras, são elas que estão sofrendo investidas do diabo. Algumas não conseguem dormir direito à noite. Verdade ou não é? Algumas têm sonhos e pesadelos, algumas veem vultos. Sabe por quê? Porque um selo foi quebrado em algum lugar. Um elo da santidade, da comunhão com o Espírito foi quebrado em algum lugar. Mas nessa noite você vai sair daqui sabendo que esse selo vai ser restaurado, esse elo vai ser refeito, e você não vai aceitar Satanás entrar na sua casa, brincar com seu filho, brincar com a sua filha e começar a abusar de vocês espiritualmente, porque eu recebo autoridade no nome do Senhor para liberar sobre a sua vida, para liberar sobre os jovens, para liberar sobre as crianças a unção de Deus que quebra o jugo, que repreende o mal. Não vai ficar demônio por demônio, vai sair um por um no nome de Jesus. E ele quer entrar para matar, ele quer entrar para descobrir o segredo, para prender e para matar. Por quê? Sansão se misturou. O diabo, olha para mim, olha para essa câmera aqui. O diabo só vai entrar se você der espaço. O inimigo só vai entrar dentro da sua casa se você der liberdade. Em outras palavras, se você der legalidade. Deixa eu parar de orar. Deixa eu. E eu estou dizendo aqui, usando a minha figura como exemplo, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas para mostrar para vocês que deixe nós, crentes, servos de Deus, deixar de ter comunhão com o Espírito, compromisso com a palavra, para você ver se o inimigo não vai entrar dentro da sua casa e sorrateiramente fazer uma arruaça lá dentro. Mas hoje, no nome de Jesus, se tiver uma armadilha preparada para você, se tiver um laço do passarinheiro preparado para você, se tiver uma peste perniciosa tentando contra a tua vida, o Senhor está levantando agora um exército poderoso de anjos para pelejar em teu favor. Ele entra dentro da tua casa, ele entra dentro do teu lar, ele entra dentro da tua família. Ele não vai brincar mais, o diabo não vai brincar mais, porque o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra.
misturou com a bebida. Sansão se misturou com coisas e pessoas. Eu vou falar. Sansão se misturou. Não se misture. Você é nazireu de Deus. Sobre a sua cabeça não vai passar navalha. Sabe o que é isso? Você sabe o que quer dizer cabelo na Bíblia? Honra, cobertura, posicionamento, nível de espiritualidade. Por isso que tem crente que tem medo de orar para demônio. Alguém está enfermo, ele não vai orar porque ele diz assim: eu não tenho dom de cura. Mas deixa eu ver na Bíblia onde Deus deu dom de cura. Para quem? Para a igreja. Ele disse assim: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se porventura beberem coisa alguma mortífera, não lhes fará dano algum, porque o Senhor te chamou. Não se misture. Sansão se misturou com coisas e pessoas impuras. Ele agora já estava comendo e bebendo derivados de uva. Sansão fez algo terrível. Diga: terrível. Ele tocou em cadáver. E quando ele toca no cadáver, ele dá uma liberalidade para que a sua força seja minada. Sansão já não tinha mais o Espírito do Senhor dentro dele. Sansão agora estava vazio, sozinho, fraco, humilhado e envergonhado. E quando você estiver sozinho, escute isso, guarde o que este servo de Deus fala com você. E quando você estiver sozinho, é aí que o inimigo vai querer te pegar. Quando a Bíblia diz que prenderam a Sansão, amarraram ele e furaram seus olhos. Fique distante de Deus e você vai ver o que o diabo pode fazer com você. Fique em casa, não venha para a casa de Deus para adorar e veja o que o inimigo quer fazer com você. Mas se você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite, você sairá daqui mais forte. Você sairá daqui mais forte, em nome de Jesus. Eu acabo dizendo, preste atenção, Sansão agora estava cego, símbolo de chacota entre seus inimigos, porque eles zombavam dele, batiam nele, cuspiam nele, colocaram ele para fazer trabalho de animais, girando uma pedra de moinho pesadíssima. No verso 23, no capítulo 23, no verso 16, diz o seguinte: então os príncipes dos filhos se reuniram para oferecer sacrifício a Dagon, ao seu Deus, o Deus dos filisteus. Eles se reuniram para dar uma festa na casa e no templo de Dagon, em homenagem, em festividade ao Deus deles. Diziam eles: o nosso Deus nos entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo. Então mandaram trazer a Sansão para que eles pudessem brincar com ele. Só que brincar aqui não é brincar como o menino brinca. Mandaram trazer Sansão para humilhar ele. Mandaram trazer Sansão para fazer ele passar vergonha. Quando você sai da presença de Deus, o inimigo não só quer te matar, te prender, mas ele quer te humilhar. Ele quer fazer você passar vergonha, ser humilhado, fazer chacota de você. E lá no mundo, lá fora, eu vou dizer,
Tem muita gente que ao invés de servir a Deus, serve ao diabo, e o diabo faz daqueles que servem a ele um cavalo. Mas nessa noite, quem vai ser expulso é o inimigo que te persegue, é a força do mal e das trevas, porque Deus está falando com você hoje. Mandaram trazer Sansão para brincar com ele, e enquanto isso, olha o que acontece. Eu estou resumindo a história. Enquanto isso, quando eles trazem Sansão já preso, amarrado, cuspido, humilhado, zombado, o cabelo de Sansão começa a crescer. Quando você entende que quem estava errado é você, quando você entende, eu disse para as jovens um dia atrás que a soberba antecede a queda. Quando você entende que quem era soberbo, altivo era você, e agora você sabe que para você ser exaltado, você precisa se humilhar nas mãos do Senhor. Aí Deus vai começar a derramar de novo a unção de Deus sobre a sua vida. Sansão precisou ser cuspido, humilhado, levado num moinho de pedra para fazer serviço de animais, e lá dentro com os olhos furados, ele estava cego. Ele reconhece, ele lembra que tudo que ele fez estava errado aos olhos do Senhor, e ele começa a orar a Deus novamente. E eu tenho boa notícia para você e péssimas notícias para o inferno. Quando nós tropeçamos, quando nós caímos, porque a Bíblia diz que o cair é natural do homem, mas quando o homem se levanta, é Deus que te levanta, é Deus que te levanta. Se prepare para ser levantado, se prepare para ser erguido. Esse lugar vai ficar cheio. Ele reconhece: Deus, eu errei, Deus, aonde eu estava com a cabeça. Alguém já pensou isso? Aonde eu fui parar, Jesus? Será que tem volta? Jesus está dizendo para alguém que tem volta sim. Tem chance ainda para você sim. Deus ainda vai realizar o que Ele cumpriu na sua vida. Pastor, mas Deus me prometeu quando eu estava lá no Brasil que Ele ia me usar. E alguém chega do Brasil aqui, fogo puro, pastor Jared. Passa um mês, 2 meses, 1 ano, ele começa a esfriar. E aí ele diz para mim: ai, no Brasil era fogo puro. Por que aqui você não é, meu irmão? Começa a ser cheio de Deus, começa a se humilhar ao Senhor, começa a clamar a Deus, começa a buscar a Deus, que Deus vai fazer nascer cabelo novamente. Deus vai fazer crescer de novo a força do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí, quando o cabelo de Sansão começa a crescer, enquanto a festividade dos filisteus rolava, enquanto a festividade acontecia no templo de Dagon, Sansão pede ao moço: menino, me leve até as 2 colunas centrais que sustentam o templo e me deixe lá. Com as 2 mãos apoiadas nas colunas de sustentação do templo de Dagon, e Sansão começa a orar a Deus e a clamar a Deus mais uma vez, para que Deus conceda a ele mais uma chance. Deus está dando chance a alguém aqui nessa noite. Ele está no meio das 2 colunas e ele começa a orar. Ele começa a falar com o Senhor, para que o Senhor entregue nas mãos dele os inimigos de Israel. E o texto vai dizer que naquele lugar haviam mais de 3.000 pessoas. Diga comigo, 3.000. Só no teto da construção do templo de Dagon. Eu
eu imagino se tinha 3.000 lá em cima, quantas mil pessoas tinha dentro do templo. E aí Deus começa a restituir a força de Sansão. Sabe o que eu entendo com isso? O diabo quer te matar, o diabo quer te roubar, o diabo quer cirandar com você, ele quer te prender, ele quer te fazer chacota, ele quer te humilhar. Mas quando Deus te levantar, vai ter 3.000 em cima, e só sabe-se Deus quantas pessoas vão ter lá dentro para ver a glória de Deus na sua vida. Fica de pé comigo. Grupo de louvor, vem aqui rapidinho. E nós vamos cantar Jeová Jirê. E você vai levantar as suas mãos e vai dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, eu fui um homem, uma mulher que envergonhou aquilo que o Senhor tinha preparado para mim. Mas hoje Deus está falando assim: eu vou dar unção dobrada sobre a sua vida. Hoje é noite de Deus levantar ministérios aqui. Hoje é noite de Deus levantar famílias aqui. E você vai levantar a sua mão, e você vai fazer como Sansão. Você vai adorar a Deus, você vai orar a Deus. Eu sei que ele não fez isso, mas nós vamos gritar bem alto o nome do Senhor. E à medida que você grita, Deus vai dando força a você. Alguém entrou aqui fraco, mas Deus está dando força para você nessa noite. Comece a levantar a sua mão e comece a adorar o nome do Senhor, dizendo: Deus, me dá força novamente, me dá força espiritual novamente, porque eu vencerei no nome do Senhor. Temer por quê? Temer porque se eu estou Jeová, Jeová, irás prover de novo. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Saia daqui sabendo que mesmo se você cair, mesmo se você tropeçar, mesmo se você errar, mesmo se o seu cabelo for raspado, mesmo se a força lhe esvair, mesmo se o Espírito Santo se entristecer com você, se você se humilhar, Deus vai te exaltar para a glória do nome do Senhor. Levante as suas mãos comigo. A tempestade, e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade